uma das coisas que nós temos conversado com os irmãos, nós precisamos ser um pouquinho mais apreciativos e um pouquinho mais alegres e vocais na nossa realidade. Amém? É uma das coisas mais importantes da nossa vida. Nós somos salvos e nós estamos indo para o céu. É o grande presente da nossa vida. Amém? E nós precisamos ser capazes de dizer assim, pastor, como é que eu sei? Esse é o grande objetivo, é viver essa convicção no nosso coração. E sabe um dos grandes segredos da nossa vida? Fé vem por meio de Jesus. Se você ama Jesus, e é um pouco do que eu vou falar nessa manhã, mas se você ama Jesus, se você honra e respeita e tem apreciação pelo Calvário, ama as Escrituras e tem um coração de temor de Deus, você não tem nada a temer. Amém. Amém. Porque o que é fé? É que quando você tem algum problema, você vai a Ele. É isso que Deus está olhando. Quando você tem alguma situação, quem você recorre? Eu oro e peço, em nome de Jesus, me ajuda, Deus. Amém. Isso é sinal de que alguém crê em Deus. E a fé, porque Jesus, o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Esse é o Evangelho que Jesus veio pregar. E Deus olhou para Jesus e disse, esse é o meu filho amado. Ouçam a Ele. Então, cada vez que você conhece a Jesus, vai a Jesus, quer conhecer a Jesus, reconhece, louva, aprecia, adora a Deus e honra o que Ele fez, a tua fé, a tua vida está sendo focada nessa pessoa. Ele é a porta de entrada, Ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando Jesus é o centro da nossa vida e toma o nosso coração, você não precisa ter medo. Amém. Eu estou indo para o céu. Amém. Por quê? Porque eu amo a Jesus. Amém. Agora, se você, teu coração está em outros lugares. Amém. Então é hora de voltar para casa. Amém. É hora de arrumar o teu coração. Amém. Então, nessa manhã, eu queria tirar uns minutinhos a mais com os irmãos para falar exatamente sobre isso. Como nós podemos nos livrar desse engano e de alguma maneira ter um pouco mais de convicção de que nós estamos no caminho certo, estamos ouvindo a voz de Deus. Tem alguns critérios que você pode ter que eu creio que é importante a gente repassar. E eu queria começar lendo Mateus 24. Mateus 24, versículo... Eu vou ler o início só para ter o contexto, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram deles os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribado. E aí, esse comentário de Jesus criou um certo diálogo, aí abriu um espaço para os discípulos fazerem a seguinte pergunta, ou seja, ele diz, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas. Então ele está dizendo, ele está começando a falar sobre o tempo do fim, sobre o que vai acontecer, e ele diz assim, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, e a nossa salvação, a nossa fé, tudo tem a ver com estarmos preparados para esse dia. Então os discípulos estavam perguntando, tem algum sinal, alguma coisa que nós precisamos saber de que está acontecendo? Olha o que ele disse, quando vão começar a suceder essas coisas, qual é o sinal da tua vinda e quando vai terminar esse negócio da consumação do século. Ok? A nossa fé em Deus, ou a fé que nós ganhamos de presente de Deus, é uma fé que nos salva e nos mantém salvos até o final. Ok? Muitas vezes a gente não esquece que você é salvo, mas você ainda está vivendo aqui na terra.
você tem uma experiência com Deus, você é salvo, e nós temos 500.000 oportunidades na nossa vida e ataques que fazem nos desviar da fé. Quantas pessoas se desviaram da fé? As pessoas estavam super fervorosas ali e de alguma maneira hoje elas estão meio, amém. E esse é o conceito de as pessoas desviadas, as pessoas. E tem vários textos na Bíblia que falam das pessoas que de alguma maneira se desviaram ou tiveram alguma dificuldade. Amém. Paulo mesmo, ele escreve assim: eu esmurro o meu corpo, eu tento viver uma vida correta diante de Deus, para que, tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele estava falando assim, eu vou completar a carreira. Então, quando Paulo diz, eu completei a minha carreira e eu guardei a fé, ou seja, fé em Deus, é uma jornada de fé que você tem, que você é apresentado, a salvação para você, que Deus nos visitou, é presente de Deus, você ter uma vez dito sim para Deus. É um grande presente. E nós, para o resto da vida, temos que ser gratos a isso. Mas o que acontece? Ele é Salvador e Senhor da nossa vida. Ele agora vai nos conduzir, nós somos seguidores de Cristo. Às vezes nós esquecemos do texto: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, para seguir a Cristo, você tem que mudar de vida. Os parâmetros que você usava, as vozes que você ouvia, os critérios que você usava antes, não valem mais. Agora as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz. Então, o que acontece? Ele nos salva, é um presente que nos deu, mas agora nós temos, até a volta de Cristo, nós temos uma jornada de fé. E o que nós queremos é completar a carreira, guardei a fé, amém. E a alegria de poder dizer, ouvir de Deus, muito bem, servo bom e fiel. Amém? Então, o que acontece? Os discípulos estavam nessa situação, eles foram chamados por Cristo, preparados, mas eles tinham uma jornada, todo mundo tem uma jornada a caminhar. Uma jornada de fé. Lembra o que aconteceu com Judas? Aí, tantas coisas na história, pessoas que se perderam no meio do caminho. Então, qual é o primeiro conselho que Jesus dá nesse contexto? Ele diz, vede que ninguém vos engane. É a primeira coisa que ele disse. Então, qual é a característica do tempo do fim? E é o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de grande engano. O que é o engano, meu irmão? É você acha que está fazendo o que é certo, mas não está fazendo o que é certo. Tá, pastor? Agora eu fiquei mais confuso ainda, né? Porque eu já estava confuso, agora eu estou mais confuso. Por quê? Agora eu não sei mais se eu estou certo, se eu devia fazer. Quantas de nós já passamos disso? Será que está certo fazer isso? Deus, é a tua vontade. Amém? E nós oramos isso, não é verdade? Senhor, será que é da tua vontade fazer isso? Será que é da tua vontade fazer aquilo? E Jesus está dizendo, pessoal, quanto mais o tempo de fim nós chegar, mais a possibilidade de vocês se enganarem vai existir. Porque é um tempo de grande engano. Facilmente você pode se enganar hoje em dia. E nós precisamos, isso é um alerta de Jesus, nós vivemos num tempo que nós podemos nos enganar facilmente. E Jesus está nos alertando, ele diz assim, vigia, tipo assim, você tem que estar vigilante. E aí ele segue dizendo o seguinte, versículo 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aí ele qualifica dizendo, muitas pessoas vão vir e vão dizer, assim que é o certo fazer. Amém. É isso que Jesus faria, isso que é o certo. Amém. Você tem que fazer assim, porque Jesus faz assim. Ou seja, muitas pessoas vão usar o nome de Deus, ou o nome de Cristo, para puxar a sarna para o seu assado, né? A brasa para o seu assado. Então, o que acontece? As pessoas vão usar o próprio nome de Cristo, para dizer, Cristo faria assim, Cristo é assim. Não, a Bíblia diz assim. E meus irmãos, e aí vai no ponto de assim, a Bíblia diz assim, Deus pensa assim. Ou seja, mesmo a linguagem que as pessoas usam, as pessoas podem usar a Bíblia. O diabo usou a Bíblia, diz, está escrito. E Jesus diz, não, está escrito assim. Ou seja, só a letra, a Bíblia,
Quantas pessoas que você conhece que pegam a Bíblia e usam de maneira... Eles usam da maneira que lhe apraz. Então, Jesus, eu queria começar com isso. O cenário é de potencial engano, dito por Jesus. Jesus disse, vede, estejam atentos para que ninguém engane vocês, porque as pessoas vão vir, inclusive em meu nome, dizendo coisas e se apresentando como o caminho. Então, domingo passado nós estávamos vendo muitas vozes concorrem, opiniões, nós somos rodeados de pessoas que dão opinião, e normalmente, principalmente quando nós estamos no meio evangélico, no meio cristão, as pessoas, elas associam que a opinião delas é equivalente à opinião de Deus. Amém? Quando eu falo, é Deus falando. E a gente tem que ter um cuidado um pouco. Amém? Que quando a gente dá opinião, a gente assim, não existe espaço para mudança, é assim que eu creio, é assim que eu aprendi, é assim que é, até que você encontre a Cristo. Você pode falar o que você quiser, mas o que vale é saber se ele confirma isso. Então, uma das coisas sobre ministério, okay? Uma das coisas importantes para nós sabermos sobre o ministério, as pessoas que pregam o evangelho, as pessoas que são líderes, o que é? Elas precisam ser enviadas por Deus. Ok? Elas precisam ser autorizadas, porque elas vão falar em nome de Deus. E é uma coisa séria falar em nome de Deus. Quando você diz assim, esse é o coração de Deus, é assim que Deus está falando. Não é uma coisa... Porque se você estiver falando algo que não é a vontade de Deus, você está desviando alguém. Então é uma coisa séria. Então, como funcionam os ministérios quando Deus chama? Ele primeiro chama, ok? Depois ele unge e depois ele envia. O ensino e a instrução vêm depois do chamado. Muitas pessoas não têm o chamado e estão se especializando na instrução, mas você precisa ser enviado por Deus para falar. É como se fosse assim, você é representante de uma empresa, você precisa ser autorizado para essa empresa para usar o nome dessa empresa. A pregação do Evangelho, e é por isso que Jesus disse assim, que ele envia os discípulos, ide por todo mundo, prega o Evangelho, sejam minhas testemunhas. Nós estamos falando de Jesus. E para você falar de Jesus, dizer o que Jesus pensa, como ele é, o que ele vai fazer, você precisa andar com Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Amém? Eu acho que é básico isso. Se você vai falar de uma pessoa, você tem que ter conhecido ela. Então, a ideia que nós temos, assim, eu ouvi falar, eu aprendi, eu li, ela é importante, é um passo inicial, mas nós precisamos conhecer a Deus para falar em nome de Deus. Ok? Está bem assim? Então, por quê? Porque fé só vem por ouvir a voz de Deus. Você não vai ganhar fé por um estudo bíblico. Fé vem por ouvir a voz de Deus. Ou seja, o estudo bíblico precisa estar em acordo com a voz, e o Espírito Santo está falando para gerar fé no coração. Porque senão o que acontece? Um estudo bíblico, ele enche a nossa mente de informação, mas não mexe no nosso coração. Ele tem que mexer no nosso coração. Fé é no coração, não é na mente. Amém? Então, quando Jesus, aquele chefe da sinagoga, foi até Jesus, de Jesus, vem e ora pela minha filha, ela está morrendo. E Jesus diz, eu vou curá-la. E nesse caminho ele estava indo em direção a essa casa, e os amigos desse chefe da sinagoga chegaram e disseram, não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Olha só, Jesus disse, eu vou ir curá-la. E as outras pessoas disseram, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já morreu. O que Jesus disse? Não temas, não duvida, crê somente. Ou seja, você tem a opção naquele momento de ouvir a voz dos teus amigos ou ouvir a voz de Deus. É a tua escolha. Essas são as vozes. Às vezes a gente acha que as vozes que concorrem com Deus são vozes feias, malignas. Não, são vozes humanas, naturais. Não ora mais sobre esse assunto, porque isso aí não vai dar. Deus não quer. Como quem diz que Deus não quer? Não, porque eu já orei muito sobre esse assunto, Deus nunca me atendeu, então provavelmente não vai te atender. Isso não é critério para você parar de orar. Amém? Amém? Então, quando Jesus disse para Pedro e para os discípulos, ele disse assim, eu estou indo para Jerusalém e ali o Filho do Homem vai ser crucificado.
Ok? O que Pedro disse? Não faz isso contigo, né? Fica com a gente. E Jesus disse, arreda Satanás. O que acontece? Todas as vozes que vão contra a voz de Deus, elas são inspiradas naturalmente pelas trevas. Então, passo seguinte para nós entendermos. Por que é importante ouvir a voz de Deus e andar com Deus? Porque se nós não estivermos ouvindo a voz de Deus, e a voz de Deus é inspirada pelo Espírito, as outras vozes são inspiradas por outros espíritos. É básico. Amém? Está escrito, Jesus diz, arreda Satanás, porque tinha um outro espírito inspirando aquela voz. Então, nós estamos chegando nesse ponto onde nós precisamos ouvir a voz dele, conhecer a Jesus, nós precisamos conhecer a inspiração por trás da voz, conhecer o Espírito Santo de Deus. O plano de Deus, ele tem esse aspecto da Trindade. E eu comentei com os irmãos recentemente que um dos maiores ameaças ao avanço do cristianismo, das maiores religiões que o inimigo tem usado contra o cristianismo é o islamismo. Por quê? Porque eles negam a Jesus como Filho de Deus. E eles negam a Trindade, como a Trindade funciona. Então, o que acontece? E esse é o espírito do anticristo que você lê lá em 1 João. O espírito do anticristo está no mundo, ele é anticristo, ele opera, é um espírito. Ele não só ele fala, mas ele inspira as pessoas a desviarem as pessoas de Cristo. Então, como é que nós não vamos nos enganar? Nós precisamos conhecer a Jesus, nós precisamos andar perto dele, nós precisamos... Também tem alguns critérios importantes para isso. Então, bem até agora, então Jesus é o centro da nossa vida. Então, uma das coisas centrais para você não ser enganado é você saber onde Jesus está. Amém? Jesus é tudo. Essa é a razão porque esses cânticos elas tocam muito meu coração. Eu prefiro a Cristo 1000 vezes. 1 milhão de vezes. Cristo é tudo. Amém. Cristo é tudo para nós. Amém. O que importa é saber se você tem Jesus no coração e ama Ele. Ele vai te conduzir à verdade. Não te preocupa. O que nós precisamos nos preocupar não é com tudo que todo mundo fala ao teu redor. Mas a pessoa diz isso, a pessoa diz isso. Não te perturba com isso. Te concentra na voz do Mestre. Só isso. Jesus está falando comigo, amém, no teu coração. Porque são muitas vozes. E o que acontece? Nós acabamos entrando no jogo do debate, não, mas isso está errado, isso está certo, e nós estamos tentando justificar e lidar com essas vozes. Esquece essas vozes, deixa Deus lidar com elas. O teu coração é saber assim, eu conheço Jesus e eu conheço a voz dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E Ele vai nos conduzindo. Ok? Então, Jesus Cristo, quando Ele fala e quando é inspirado pelo Espírito, Ele gera confiança no nosso coração. Quando você ouve outra voz, você vai ficar receosa, dúvida, aí você chega, pois é, eu também dúvida, será que vai dar medo? Amém. A voz de Deus gera fé, outras vozes. Então, se você... É interessante como a gente ouve certas coisas que não produz nada na nossa. Amém. A gente fica mais em dúvida do que estava antes. Mas então, aí você diz, então eu não posso, eu tenho... Amém. E é cheio de condições, cheio de regras. Quando Deus fala conosco, fé entra no nosso coração. E às vezes, muitas vezes, você não entende tudo o que significa, mas o teu coração foi tocado por Deus. Eu falei assim, é como se você dissesse, Deus começa a operação dele não na nossa mente, ele começa no coração. É como o coração primeiro, ele diz assim, de alguma maneira, eu sei que Deus me ama. Amém. Tem algo lá dentro que Deus me ama. Amém. Eu tenho o teu coração é voltado para Deus, você quer conhecer Ele, mas a tua mente às vezes fica confusa. E é por isso que você precisa renovar a mente. Esse é o trabalho depois que nós temos, amém, da igreja, dos estudos que nós fazemos, de você estar estudando a Bíblia, é você ir renovando, ajustando a revelação do coração, para que a tua mente, a nossa mente humana sempre corre atrás, amém? O coração está sempre um passo na frente. Amém? É a nossa mente que tem que ajustar, não o coração. Ok? Então, para a gente, acho que nós estamos bem com o nosso horário aqui. Então, o grande ataque que nós temos hoje, que nós vamos ver, é o ataque na pessoa de Cristo.
Se você deixa Jesus de lado e começa a exaltar outra coisa, Jesus é a nossa referência. Amém? Jesus é a nossa referência. 2 Coríntios 11. Segundo Coríntios 11, versículo 2. 2 Coríntios 11, 2 diz: porque eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Lembra, a pregação do Evangelho, a obra da cruz, o ensino das Escrituras, tudo é para nos apresentar para Jesus. Tudo nos aponta para Cristo. Ele é o noivo. E Paulo usa esse termo, uma virgem pura. Ela não tem olhos para outro lugar. Ela tá sendo preparada e santificada, purificada, transformada para botar os olhos só em Cristo. Mas aí ele diz assim, versículo 3: mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Então, onde é que começa a haver engano na nossa parte, confusão, medo e dúvida na nossa vida? Quando a gente para de viver a simplicidade de uma vida devota a Cristo. A gente ama Cristo, a gente adora Jesus, onde Cristo deixa de ser o centro do nosso coração. Aí nós começamos a inventar muita coisa. Amém. E a religião, ela é campeã de fazer isso. Você cria certas coisas que ofuscam a prioridade e a primazia de Jesus. Jesus está sempre no centro. Jesus é o nosso herói. Amém. Jesus é o nosso rei. Jesus é o Senhor, é o amor da nossa vida. Jesus é o alvo de toda a nossa gratidão. Não há ninguém como Jesus, nosso melhor amigo. Amém. Não existe ninguém na terra que tenha morrido por você. Então, Ele é o dono do meu coração. Amém. A minha esposa, amém, ela toma parte do meu coração, mas ela nunca morreu por mim. Jesus morreu por mim. O meu amor é maior por Cristo. Então, e porque o nosso amor por Cristo é maior, que a gente tem amor que chega para amar as pessoas. E se você não tiver Jesus no centro, que é a fonte do nosso amor, amém, nós não estamos amando as pessoas. As pessoas às vezes querem assim, mas você, tudo é Deus, tu tem que amar as pessoas. Você não tem como amar as pessoas se você não amar Deus primeiro. Não existe essa possibilidade. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o primeiro mandamento é nós e Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todas as tuas forças, toda a tua alma. Se você fizer isso, você vai ter amor para dar e sobrar, amém, para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, para a família, para todo mundo. Amém? Versículo 4. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus, aí, amém, talvez você nem sabe que esse versículo estava na Bíblia. As pessoas podem pregar outro Jesus. Lembra? Foi o que Jesus falou. Vede, ninguém vos engane, porque virão em meu nome falando de mim. Esse é o Cristo. Se alguém vier, então, quem é que prega outro Jesus? Isso é um desafio que tem dentro da própria igreja. As pessoas, amém, pregam coisas, falam e apresentam outro Jesus. Elas não têm, a pessoa pode dizer, mas ela não tem intenção de fazer. Nós não estamos criando, nós não estamos falando das intenções das pessoas. Essa é a razão, porque é um assunto sério, amém, apresentar Jesus. Porque nós temos o risco de estar apresentando um outro Jesus. E aí Paulo segue ainda e diz assim, um outro Jesus, ou aceitais um espírito diferente, ou seja, um outro espírito, e um evangelho diferente. Então, esse é o centro da nossa vida. As pessoas, você pode estar ouvindo um outro Jesus, inspirado por um outro espírito e um outro evangelho.
Por isso Jesus disse, sejam vigilantes nesse tempo. Amém. Porque muitos virão falando muitas coisas. Então, o que é importante que eu queria destacar para você nessa hora? Jesus Cristo é central para você conhecer Jesus, você ser inspirado e cheio do Espírito Santo de Deus e conhecer o Evangelho de Deus. O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação, é o plano de Deus. Então, você percebe a trindade funcionando aqui. É Jesus, é o Espírito Santo e Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Amém. É o plano de Deus, é o amor de Deus. O Evangelho é o amor de Deus. Então, não adianta você pregar um outro Evangelho. O Evangelho tem que expressar o poder de Deus e o amor de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o desejo de Deus e o Evangelho de Deus, ele é totalmente expresso na vida de Jesus. Jesus diz, esse é o meu Filho amado, ouçam a Ele, Ele é que vocês têm que ouvir. Então, como que nós não vamos nos enganar nessa situação? Você tem que conhecer a Deus, você tem que ser inspirado pelo Espírito de Santo de Deus, nenhum outro Espírito, porque existe outro Espírito. E você tem que conhecer a Jesus, o único e suficiente, o único Jesus. Não existe ninguém como o nosso Jesus. Existe uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus. Só existe um. Ah, mas eu entendo assim. Não existe eu entendo. Amém. O que acontece? As interpretações acontecem quando você não conhece a pessoa. Até que a pessoa chega em cena e você diz assim, Amém. Pensa bem, você nunca viu uma pessoa fisicamente. E aí ela mora na Mongólia. Aí ele escreve cartas e se comunica com todo mundo. Daí nós se reunimos e dizemos assim, o fulano e tal é assim, ele faz isso, ele me escreveu isso. Todo mundo tem uma ideia dessa pessoa. Não, ele é assim porque ele me disse isso. E o outro diz, não, ele escreveu assim para mim, eu li no jornal que ele é assim. Todo mundo tem a sua ideia de como ele é e o que ele é, até que ele chegue. Aí a verdade expõe tudo. Ah, eu estava entendendo que ele era assim. Normalmente é assim, quando você ouve falar de alguém e você vê ela, você tem uma ideia totalmente diferente. A nossa imagem monta uma imagem das pessoas. Eu achava que tu era mais baixinho, que tu tinha mais cabelo, que tu era assim. A gente sempre erra. É ou não é verdade? A gente sempre erra. E se você deixar a tua própria interpretação sobre quem Jesus é, você vai errar. Só o Espírito Santo de Deus revela Jesus. Então, nós precisamos ser cheios do Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito, porque é Ele que nos conduz à verdade. Ninguém pode chegar e dizer Jesus, Jesus, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então você vê a figura central do Espírito Santo, que é exatamente o oposto do espírito de religião, do espírito do anticristo e tudo mais. Ok? E agora, o que acontece? Só para a gente concluir esse texto, diz assim, se alguém aparece e apresenta outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho, a esse, de boa, as pessoas estão tolerando, vocês abraçam. E aí Paulo está dizendo assim, eu tenho pregado Jesus para vocês, o Jesus verdadeiro, e vocês recebem com braços abertos esses outros Jesus. Então, amém, que Deus nos ajude, amém. Os tempos que nós vivemos, como Jesus descreve, são tempos de grande engano. E o inimigo vai usar qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer coisa, para de alguma maneira tirar os teus olhos de Jesus. Tirar os meus olhos de Jesus. Amém? Ninguém está isento. Nós precisamos ter um temor de Deus nessa hora. Então, algumas coisinhas que eu queria dizer para os irmãos. O que a gente pode fazer para ser livre, ou para vencer, ou nos guardar, ou ser vigilantes, para não cair nesses enganos? Tem uma coisa só que eu queria lembrar os irmãos. Em todo esse cenário, algo que eu tenho dito para os irmãos. O que é mais relevante, o que é mais importante, é a nossa obediência às sandálias de Jesus. Amém? Essa é a nossa frase, acho que do ano. Amém? O que é relevante e é o mais importante é a nossa obediência à sandália de Jesus. E isso eu faço referência ao que João Batista disse. Vem um que é maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias. Isso mostra o nosso coração humilde e o nosso desejo de seguir a Cristo. Não tem nada mais importante. Então, o que nós queremos
é não ouvir ninguém, não me apresenta outro Jesus. Eu quero conhecer as sandálias de Jesus, eu quero poder chegar aos pés de Cristo e ouvir a voz dele, amém? E ser transformado por ele. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer, amém? E eu vou acolher e receber todas as pessoas que estão falando em nome de Jesus e honrar Jesus e apontam para Jesus. Ok? Então, nós podemos nos mover de uma posição de dúvida, insegurança, incerteza. Pastor, está cheio de engano, muitas vozes, todo mundo na internet, um monte de influenciadores e pregadores e opiniões, e grupo de WhatsApp, e opiniões. Quem é Jesus? Né? Quem eu faço? Né? E é verdade, é um tempo de grande engano e confusão. Amém? É muito. E esse tipo de vida gera uma certa insegurança, a gente fica um pouco amarrado. Mas quando você conhece Jesus, você começa, a fé entra no teu coração, e você é uma pessoa de convicção, você não depende da opinião das pessoas. Amém. Graças a Deus por Jesus, amém. Que Deus restaure essa realidade e a visão no nosso coração, para nós seguirmos a nossa jornada, amém, e não ficarmos andando em círculo muito, ok? Então, número 1, meu primeiro ponto, eu citei isso no domingo passado, que você só vai chegar no final da tua vida e ser fiel e não ser enganado ou não se desviar pelas misericórdias de Deus. É um presente de Deus. O texto que eu citei é 1 Coríntios 7, 25, onde Paulo diz assim: dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser encontrado fiel. Ele diz assim: eu vou dar uma opinião sobre um assunto, mas eu só vou dar uma opinião sobre o assunto de alguém que recebeu esse presente, a misericórdia do Senhor de ser fiel nessa área. É uma coisa que essa é uma das bases da nossa vida. Nunca esquece, poder completar a carreira e chegar diante de Deus e ouvir um bem-vindo, servo bom e fiel, é bondade e graça, é um presente de Deus. Nunca esquece, não é nossa força, não é de nós. Lembra? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ser fiel, receber a salvação e completar a nossa carreira é graça, presente de Deus, é misericórdia de Deus. É somente, e aí eu vou afirmar, somente através da misericórdia de Deus, do Senhor, que nós podemos nos achar fiel e completar a nossa carreira. Ok? Não é a nossa esperteza, não é a nossa espiritualidade ou o número de versículos que a gente sabe. Nós somos totalmente dependentes da misericórdia de Deus. E, meus irmãos, graças a Deus, porque a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam. Graças a Deus. Isso cria em nós uma certa dependência. Você vai perceber que um dos grandes sinais de que você está no engano é quando você se torna arrogante, autossuficiente, confiante em si mesmo. Esse é o pior sinal. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Nós somos totalmente dependentes. Enquanto nós vivermos dessa maneira, totalmente dependentes da misericórdia de Deus, Deus jamais vai segurar e vai limitar a sua misericórdia a nosso favor. Amém? Quando você viver dependente disso, Deus vai continuar estendendo graça e misericórdia. Amém? Mas quando nós começarmos a nos tornar arrogantes, autossuficientes e acharmos que nós podemos fazer qualquer coisa sem a graça de Deus, nós começamos a entrar em terreno perigoso. É sério, amém? É terreno sério, porque Deus resiste soberbo. Então, é uma das grandes coisas, o coração do homem enganoso é o lugar onde nós precisamos cuidar, por isso que Jesus tem que estar no centro do nosso coração. Ok? Então, cultiva isso, eu comentei isso domingo passado, mas vive essa realidade, amém? É por causa da misericórdia do Senhor. Você vai chegar no final da tua jornada e dizer assim: graças a Deus, amém, que Deus me ajudou, amém. É um presente de Deus. Número 2, nós precisamos cultivar humildade e temor do Senhor. Então,
no cenário que nós vivemos, eu estou dando algumas dicas. O que você tem que cuidar? Amém. Posiciona a tua vida sempre. Tudo o que Deus quer fazer e vai fazer é pela misericórdia de Deus. Lembra sempre. Segundo, ponto 2. Nós precisamos cultivar humildade e o temor do Senhor. Salmo 25, vamos abrir. Salmo 25. Você cultiva. Uma das coisas, só um parênteses, sobre assunto de humildade. Às vezes nós temos alguns eventos, episódios de humildade, mas o que Deus está dizendo, seja humilde. Do início ao fim do teu dia, de manhã, de tarde, de noite, de dentro para fora. Não é ser humilde eventualmente. Olha que ato de humildade. Não, nós somos humildes em tudo que nós fazemos. Nós somos humildes. A mesma coisa sobre agradecidos. Eventualmente nós damos um lapso em um evento, um episódio onde nós somos super agradecidos. Não, o desejo de Deus é que você seja agradecido. É ouro maciço, é de dentro para fora. Você é agradecido. Isso é quem você é. Você é uma pessoa humilde. É diferente de você agir humildemente eventualmente. O desejo de Deus é nos ajudar a chegar nesse ponto. Ok? Amém? E todos nós precisamos. Esse é o grande desafio do ser humano. Esse é o grande pecado do ser humano. Arrogante e se achando. Né? É só alguma coisa certa acontecer, a gente já acha que a gente é bom. Amém? É só você acertar, ganhar, vai ser promovido. Por isso que muitas vezes o inimigo gosta desse negócio, porque é só você achar, olha como eu sou bom. A minha mãe que conta uma história. Foi ela, acho que foi dela que eu ouvi, que ela tinha tu tinha que atravessar um lago, né, de um lado para o outro. E aí ninguém conseguia atravessar, até que o sapo teve uma grande ideia. O sapo teve uma grande ideia, chamou o passarinho lá e disse assim, vem cá, tu segura um galho nos teus pés e eu agarro com a boca, daí tu me leva até lá. Né? Inteligentíssimo o sapo. Daí está o sapo, né? Andando por sobre as águas lá. E aí alguém lá os outros animais disseram assim, olha só, que coisa, que grande ideia. Quem é que teve essa ideia? Daí o sapo disse, fui eu. Ele não aguentou, né? E aí, foi lá para o chão e aí deu para ele. Ou seja, nós não conseguimos. Em algum momento da nossa vida, nós dizemos, não fui eu. E aí é a nossa queda. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Foi Deus. Foi Deus. Olha só. Eu brinco com a minha esposa. Ela cozinha, faz os pratos que eu gosto. Pelo menos eu gosto, né? Cozinha super bem. Eu digo assim, vem cá, como é que tu cozinha tão bem? Daí a gente treina isso, né? É dom de Deus. É só isso. E, meu irmão, tudo é dom de Deus. Se você faz alguma coisa boa, foi Deus que fez. Amém? É Deus que fez. E tudo o que você vai adquirir é porque Deus vai te dar graça. É Deus, é Deus. Não tem nada do que se gloriar, senão na cruz de Cristo, é o que Paulo fala. Amém? Se eu tenho alguma coisa que me gloriar, é que Cristo morreu por mim e tudo que eu sou é porque Ele fez tudo isso por mim. Amém? Então, Salmo 25, versículo 8. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, Ele ensina o caminho. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Os mansos, em algumas traduções, repete humilde, ele guia os humildes e ensina os humildes. Então, quem é que Deus ensina o caminho? Ok? Nós estamos lidando sobre isso. Como nos guardarmos do engano? Como é que você faz para estar no caminho certo? Deus guia o humilde. Ok? Que tipo de pessoa Deus ensina? Humilde. Ok? Tem um outro texto que você conhece, os humildes o ouvirão. Então, condição número 0, nós estamos na número 2, mas condição, não existe alternativa. Deus guia o humilde. Então, se você em algum momento da tua vida cessar e parar de ser humilde, você entra num território, você está saindo debaixo da proteção de Deus. Se você em algum momento para de ser humilde, você sai da proteção de Deus, porque você perde a direção de Deus e você está por conta, você vai tomar decisão por conta.
Deus ensina o humilde. Versículo 12 e 14. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá o caminho que deve escolher. E versículo 14. A intimidade do Senhor, os segredos do Senhor, é para aquele que o teme, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Para quem Deus vai ensinar o caminho e vai mostrar o caminho a seguir, e você diz assim, eu estou andando, porque a nossa vida é uma jornada, eu estou andando no meu caminho, em direção, fazendo a vontade de Deus, Deus está comigo. Como é que você sabe? Porque Deus ensina o caminho para quem? Para o humilde e para aquele que teme a Ele. Em outras palavras, humildade e o temor do Senhor são nossa proteção nessa hora. Pastor, eu não quero entrar no engano, eu não quero me meter em encrenca. Humildade e o temor do Senhor, cultiva isso na tua vida. Temor do Senhor, às vezes a gente traduz um pouco, a palavra usada ele tem esse aspecto de medo, amém? O que é isso? É um temor reverencial, é uma situação assim, Ele é Deus, amém? Nós precisamos olhar e parar. É como se assim, cada vez que Jesus andava entre nós e fazia algum milagre, as pessoas, havia dois sentimentos, a admiração e assombro. As pessoas ficaram assim, Deus está entre nós. Amém? Isso se chama temor de Deus. Ele não está no nosso nível, Ele é Deus. Amém? Nós somos criatura, Ele é o Criador. Então, precisa haver no nosso coração esse senso, amém? Cada um no seu cantinho, amém? Não vai a Deus, amém, falando porque Deus é isso, Deus fala isso, como se fosse, amém, no mesmo nível. Não, nós nos aproximamos dele com um coração humilde. Amém? Esse é o nosso lugar, ok? Então, humildade e temor do Senhor é proteção para esse momento de grande engano. Duas passagens bíblicas, versículos que falam sobre o temor do Senhor, que nós conhecemos, que diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o começo. O que é o princípio? É a base, é o início de uma vida sábia, é o temor do Senhor. Começa no temor. Verdadeira sabedoria e verdadeiro conhecimento procedem do temor do Senhor. Ok? Qualquer coisa, informação, sabedoria, o que for que você acessar o teu coração, qualquer voz, que não vier do temor do Senhor, não é verdadeira sabedoria e não é conhecimento bíblico. Ele tem que vir do temor do Senhor, ok? Então, Salmo 111, 10, só para você anotar, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ok? Salmo 111, 10, coisas que vocês acham que já sabiam, mas é bom lembrar. O princípio significa a primeira parte, é a fundação, é a base da sabedoria, é o temor do Senhor. E Provérbios 1, 7 diz assim, o temor do Senhor é o princípio do saber, do conhecimento. É o temor do Senhor. E o texto de Provérbios segue dizendo assim, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, biblicamente falando, quando nós desprezamos o temor do Senhor e um coração humilde, nós estamos desprezando a sabedoria que vem de Deus e o conhecimento que vem de Deus. Biblicamente, nós somos caracterizados como loucos, doidos. Umas frases, você começa a ler a Bíblia, você vê alguns detalhes, né? Jó, quando ele teve a situação toda dele no início, ele estava na pior, a esposa dele disse assim, amaldiçoa Deus e morre, né? E Jó diz assim, tu está doida, mulher. Tem essa expressão, está doida. Amém. É isso, loucura, está doida. Amém. Pode falar o que quiser, mas contra Deus eu não levanto a minha voz. Amém. E a Bíblia diz assim, em todas essas coisas, em todos esses momentos, Jó não pecou. Mas ele usa essa expressão, está doida. Amém. Então é bíblico. Né? Esses dias eu fui usar essa frase. Claro que eu levei um macarrão de volta, né? Sabe aquele... Não, é brincadeira. Cada vez que alguém falar algo que despreza o conhecimento e a sabedoria que vem de Deus, onde
é fruto de algo que não vem de um coração humilde e do temor do Senhor, é loucura diante de Deus. 1 Coríntios 1, Paulo fala assim: aprove a Deus a salvar o homem pela loucura da pregação da cruz. Então, coisas que para nós é loucura, Deus usa; coisas que para Deus é loucura, são sabedoria para nós. Nós estamos totalmente invertidos. Amém. O que o homem acha loucura, Deus acha poder de Deus. Então, quando você quer saber, a cruz do Calvário é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, quer achar sabedoria, o temor de Deus vai nos levando até o Calvário. Deus está ensinando, é uma das coisas. Sai desse lugar com esse coração. Deus está nos ensinando a andar no temor de Deus nessa hora. Nós vamos precisar muito. Ok? E olha, eu teria receio e medo de não andar no temor de Deus nessa hora. Amém. Como nós precisamos ter saber, amém, quem é quem. Deus é Deus. Ele nos ama. Amém. Mas as pessoas estão tratando Deus como qualquer, amém, amigo de escola. Amém. Eu já disse para os irmãos, mas eu tenho essa dificuldade. Amém. Quando eu era adolescente, amém, na igreja, todo mundo... Eu via alguns meus colegas adolescentes dizer assim: vamos orar pela refeição. Aí a pessoa: valeu aí, velho, pela comida. Eu falei assim: não faz isso com Deus. Amém. As pessoas faziam isso, porque o senso assim: eu sou jovem, descolado. Assim, não tem nada de jovem descolado. Deus, na sua graça, Ele entende. Mas, meus irmãos, amém, nós não sabemos o que nós estamos falando. Nosso Deus é puro amor, pura bondade e graça. Mas, amém, tenha temor de Deus. E, meu irmão, você só pode se aproximar perto de Deus através de Jesus, através do sangue. Por quê? Porque o homem pecou, o homem ignorou Deus, virou as costas. Então, Deus, no seu amor, nos deu uma oportunidade. Eu creio que é um tempo, Deus precisa restaurar o temor de Deus na igreja. Amém. Muita coisa que é feita, que é falada, amém, é um certo desprezo, um certo deboche para a santidade e a grandeza do Deus que nós servimos. Se você quiser a bênção de Deus e entender um pouco mais da bênção de Deus, pega uma concordância e olha, faz a associação entre temor do Senhor e bênção. É um dos critérios mais usados. As maiores realidades onde Deus expressa a bênção dele está conectada com o temor do Senhor. Tem um texto: não existe talvez nada maior do que Deus conecta a bênção, senão com o temor do Senhor. Se anda no temor do Senhor, existe bênção disponível. Provérbios, só um exemplo, Provérbios 22:4 diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Provérbios 19:23 fala: o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e o mal nenhum o visitará. Imagina, meu irmão, que bênção. Quem anda no temor do Senhor, ele ficará satisfeito e mal nenhum visitará. Amém. O que você quer. Amém. Nós estamos nessa situação onde o que tem acontecido é que nós estamos nos tornando cristãos preguiçosos, onde nós queremos tudo e nós não queremos fazer a nossa parte. Deus está nos ensinando a sermos responsáveis nessa hora e dizer: existe um caminho de uma vida de devoção e de buscar a Deus que nos vai preservar do mal e do engano e de tudo mais. O temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito e o mal nenhum o visitará. Amém. Amém. Se Deus está oferecendo, amém. Cai 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, Deus vai me guardar. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E nós precisamos tomar posse dessa dimensão quando nós andamos com Deus. Número 3, ok? E nós vamos ir concluindo, indo em direção a... Baseia tudo na tua vida, nas Escrituras, na Bíblia. Amém. Você quer não ser enganado nessa hora, você precisa conhecer as Escrituras.
Okay. Você precisa ler a Bíblia. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, dos escarnecedores e tudo mais, e tudo que é coisa. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Amém? É um dos salmos, um dos primeiros salmos que eu decorei, que eu aprendi, eu acho, na vida. Depois do Salmo 23, né? Salmo 23. E o versículo aqui, Deus é amor. Amém? Você sabia, né? A professora deu, hoje nós vamos decorar um versículo, Deus é amor, daí a criança disse, não tem um versículo mais fácil, tão difícil, eu não sei decorar. Eu falei assim, aí é outro problema. Né? Deus é amor. Deus é amor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 1. A mesma benção ter isso no coração. Ter a palavra de Deus no coração é vida. Então, sobre esse assunto, baseia toda a vida. Nós precisamos ter uma vida com base bíblica. Eu procuro fazer isso com meus filhos lá. Quando às vezes ele vem com algumas ideias, eu falo assim, acha um versículo para mim que dê base para isso que tu está me propondo. Eu vou sempre dizer isso. Eu leio a Bíblia, dou uma olhada, mas eu confesso que essa reação de indignação com esse assunto, eu não vejo base bíblica para te dizer assim que tu pode ficar indignado. Assim, o que eu vejo é os frutos do Espírito, se chama domínio próprio, amor. Então é o seguinte, não, porque se tu soubesse o que eu estou passando, eu sei, mas a Bíblia diz, se você está indignado, cansado, sobrecarregado, vai a Deus, ora, e a paz de Deus vai entrar no coração. Então, nós não podemos achar que nós podemos simplesmente ignorar as Escrituras e dizer assim, no meu caso não funciona, no meu caso não. Nós precisamos ajustar a nossa vida às Escrituras. Para isso você precisa ler a Bíblia. Ou você está debaixo da pregação do Evangelho, de todo o Evangelho. Amém? Não seja daquela pessoa que escolhe. É impressionante. Eu olho para algumas pessoas, ela tem uma Bíblia menor que a minha, mais fina. Porque, não, Levíticos eu tirei, amém. É como se rasgou, sabe? Minha Bíblia é grossa, amém. Eu falei assim, não, a minha Bíblia só tem os Evangelhos, eu só leio os Evangelhos. Como assim? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém? Então, no final da reunião, eu vou dar uma olhada na grossura da tua Bíblia. Amém? A pessoa tem, o que eu tenho? Salmos e os Evangelhos. Legal. Quando você começou na fé, tudo bem. Depois de anos de fé, você precisa evoluir, ok? Dá uma olhada um pouquinho mais para lá. Tem bastante coisa. E é por isso que eu incentivo os irmãos. Como algo, você não precisa se auto-amarrar, amém? Porque às vezes as pessoas põem alvos que é lógico que daqui a um mês não vão conseguir. Então não vai na empolgação. Então, ao invés de você botar alvos assim, eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou ler 10 vezes a Bíblia nesse ano, isso aí a gente sabe que não vai funcionar. Começa devagarinho. O importante é ler a Bíblia todos os dias, não é o quanto você lê, mas criar o hábito de ler a Bíblia todo dia. Ao invés de você dizer assim, eu vou terminar a Bíblia em um ano, porque sabe o que as pessoas fazem? Elas ficam um mês sem ler, depois outro mês eles leem 10 vezes para poder recuperar. O nosso alvo, muitas vezes, é recuperar o que a gente deixou de ler. Esse não é o objetivo. O objetivo é ler todo dia e Deus falar com você. O objetivo de você ler a Bíblia é você ter um encontro com Cristo, não é você cumprir uma tabela. A tabelinha nos ajuda, são disciplinas importantes, porque muitas vezes nós não lemos, porque nós dizemos, eu não tenho tempo para ler. Eu vou provar a você que você tem tempo para ler. Eu posso provar para todos aqui, que você tem 15 minutos para ler a Bíblia todo dia. Eu provo, se você quiser, a gente pode conversar. Então, se nós não lemos, é porque de alguma maneira algo ainda nos bloqueia, a gente não percebe a riqueza e a grandeza do que é, algo nos bloqueou, algo aconteceu na nossa vida. E eu desafio os irmãos, se você tomar um passo de fé, pede a graça de Deus, Deus, eu quero te conhecer, você vai ver, Deus pega a letra que é fria e mata, e ao invés de você ler um livro, você vai encontrar uma pessoa nesse livro. Esse é o desejo de Deus. E meu irmão, quando você perceber que a nossa interação com as Escrituras
é para encontrar uma pessoa e não para simplesmente ler um livro que tem coisas que você não faz sentido, que você olha assim, eu não entendo nada. O objetivo de nós lermos a Bíblia é encontrar Jesus nela. Ok? Então, o que eu gostaria que você entendesse? Primeiro, existe a revelação geral, ou existe a revelação pessoal. Ok? Você só vai poder ter revelação pessoal depois que você tiver a revelação geral das Escrituras. O que isso significa? Como é que você sabe, por exemplo, não está escrito na Bíblia que eu deveria ter passado 2 anos em Pensacola. Não está escrito na Bíblia. Em nenhum versículo você vai achar. Isso é uma revelação pessoal que Deus falou comigo para fazer isso. Ok? Mas está escrito na Bíblia, não mentir. Desenvolver os frutos do Espírito. Amar a Deus acima de todas as coisas. Isso está escrito. O que tem acontecido? Nós queremos o acesso à revelação pessoal sem o acesso à prática da revelação geral. É da revelação que Deus nos deu sobre o coração dele. Amém. Honra teus pais. Não mente, obedece. Amém. Perdoa. Então o que acontece? Nós queremos ouvir a voz de Deus que diz, compra esse negócio, mas nós temos dificuldade de perdoar. Você primeiro, isso é a característica da preguiça nossa espiritual, onde você não quer fazer a parte 1 e quer ir direto para o bolo. Amém. Amém. É interessante que quando Paulo estava se defendendo diante de Félix, o governador, ele estava, sabe só quais são os assuntos que ele estava falando? Ele estava discutindo sobre a fé em Cristo. E ele dizendo assim, ele estava dissertando acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo eterno. Amém? Domínio próprio é extremamente importante. Acho que é uma das coisas que eu falo para meus filhos. Amém. Talvez seja uma das coisas mais importantes. A pessoa não agir no impulso, ter um espírito sob controle para ouvir a voz de Deus e abrir obediência a Deus. As pessoas agem por... O homem que controla o seu espírito, ele é mais forte do que aquele que conquista uma cidade inteira, diz Provérbios. Então, aí você tem domínio próprio, onde Deus apresenta, Ele quer nos ensinar sobre domínio próprio, e você está dizendo assim, compra aquele carro ou não compro, amém? Faço isso, não faço, caso ou compro uma bicicleta, viajo ou não viajo, mudo de emprego, amém? Você quer uma revelação pessoal e ignora e despreza a revelação que Deus está dando. A revelação pessoal vem depois da nossa caminhada e apreciação pela revelação e o plano de Deus. É isso que vai te fazer capaz de ouvir a voz de Deus. Então, nós precisamos basear a nossa vida nas Escrituras, se não quisermos ser enganados. Você não espera, meu irmão, não espera saber o que Deus está falando com você se você tem uma dificuldade e um certo desprezo pelas Escrituras. Amém. E quando eu falo sobre as Escrituras, muitas pessoas estão começando na fé, estão iniciando, ou seja, nós estamos falando sobre esse lado de você ouvir a palavra de Deus, seja você no teu tempo pessoal e seja a pregação do Evangelho. Amém. Ok? Então, eu vou concluir nessa manhã com esse aspecto que eu falei. Existe a revelação geral, né? E a revelação pessoal. Eu queria ir por esse lado pessoal. A nossa fé, ela é pessoal. Esse é o objetivo de Deus, é chegar nesse ponto. Então, João 5. Vamos ir concluindo. Eu estou citando alguns pontos, mas não estou esgotando eles, ok? Tem mais. Mas hoje nós vamos ficar com esses... Eu deixei 5 pontos para nós cuidarmos nesse ambiente de grande engano. Primeiro, é pura misericórdia de Deus, que você vai ser fiel. Okay? Se alguém chegar para você e dizer, eu fiz isso, você diz assim, graças a Deus, né? Ai, graças a Deus.
Você não precisa falar isso, mas que o teu espírito soe. Amém. Foi Deus que fez. Depois, humildade, temor do Senhor, baseia a tua vida nas Escrituras. E eu queria concluir com esse ponto sobre as Escrituras, e eu vou agregar a ceia. Ok? Eu quero terminar porque muitas das coisas que nós estamos vendo sobre o temor de Deus, o princípio da sabedoria, é o operar de Deus através das Escrituras falando conosco. E o Calvário, o que Ele fez conosco. Então eu queria finalizar com essas duas. As Escrituras e a pregação do Evangelho e o que aconteceu no Calvário são chaves para você não cair no engano. Ok? Porque nós queremos seguir o Jesus verdadeiro nessa hora. Então, duas coisas. João 5. João 5 diz assim, João 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter de vida. Jesus está conversando com os escribas, os religiosos, dizendo: vocês estão lendo as Escrituras para cima e para baixo, estudando, examinando, porque vocês acham que nas Escrituras existe vida. Aí Jesus disse: mas são elas que falam de mim. E ao vocês leem as Escrituras, vocês não estão querendo vir a mim. O objetivo das Escrituras é levar você até Jesus. Jesus disse, Jesus falou, Ele estava ali. Vocês veem as Escrituras, mas vocês não estão querendo vir até mim. Nós estamos parando no estudo bíblico, na letra, ou na leitura, ou naquela meditação que você quer ler, meio que, muitas vezes, porque é importante, e é importante ler. Amém? Só não para aqui. O objetivo de você ler a Bíblia é de você encontrar Jesus. Sempre aponta para Jesus. Porque se não traz para Jesus, que é o centro de todas as coisas, aí você vai ser um religioso que está ocupando a tua mente com uma informação. A palavra de Deus é uma palavra espiritual. Ela não é um livro comum, não é uma enciclopédia. Ela foi soprada por Deus. Lembra? A Bíblia fala que foi inspirada por Deus. Esse livro, ele não é um livro qualquer. Se você ler textos e textos, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino. Homens e mulheres, amém? Homens ao longo da história, mulheres participaram, inspiradas por Deus, receberam a revelação de Deus para escrever esse livro. Então esse livro, ele é um livro que foi soprado por Deus. Okay. O objetivo desse livro chegar nas nossas mãos é para avivar o nosso espírito. O desejo de Deus é que nós sejamos pessoas vivas espiritualmente, porque nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. O risco que nós temos é pegar a Bíblia e acessar ela como simplesmente informação para a nossa mente. Esse é o grande risco que nós temos. Então, quando eu falo que a Bíblia é espiritual, ela foi inspirada pelo Espírito de Deus, a voz de Deus foi falada, porque ela é muito mais do que só informação. Isso você pode, é mais do que informação. Quando a gente pega a Bíblia e diz que é uma informação, ou abre a Bíblia com essa ideia de que ela está informando a nossa mente, de uma certa forma isso é irreverente diante de Deus. Porque essa palavra tem que nos aproximar de Deus. Sempre que você abrir as Escrituras, e meu irmão, nós temos esse erro ao longo da nossa vida, onde nós lemos a Bíblia porque tinha que ler, porque era obrigado, ou porque você precisava, porque você via que era importante. Mas, meus irmãos, no momento que você vai ler a Bíblia, tenha
essa maneira, a maneira de se aproximar desse livro. Eu quero encontrar Jesus. Eu quero conhecer uma pessoa. Nós queremos conhecer o autor do livro. Amém? Diferente. E isso é a beleza de você ter o Espírito Santo conosco. Ele vivifica. Amém? Ele aviva a realidade do que a palavra de Deus é. Então, quando você for ler a Bíblia, nós devemos imediatamente ir em direção a encontrar Deus. Amém? Nós vamos falar com alguém. Amém? Nós vamos ouvir de alguém. E é esse lugar, essa fome e esse desejo no nosso coração, esse lado pessoal, amém, é que vai fazer da nossa fé, porque o que vai acontecer? O risco que nós temos é nós estudarmos e entrarmos na área de debate, o que é certo, o que é errado. Nós vamos ficar debatendo, não, porque eu aprendi isso, eu vi aquilo. A diferença é, Jó, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos. Jó teve um encontro com Deus. O objetivo das Escrituras, do teu tempo com Deus, não é simplesmente ler correndo. Amém? Vai a esse lugar pessoal de estar em comunhão com Deus, de orar e ler as Escrituras, e dizer, Senhor, amém, eu quero te conhecer mais, revela o teu coração, amém? Abre os meus olhos, é isso que significa, abre os meus olhos, Deus. E Deus diz assim, amém, eu te amo, eu estou aqui, fui eu que fiz, amém. Deus quer transformar o nosso cristianismo em algo pessoal, amém? Então, guarda esse texto está dizendo assim, você lê as Escrituras, porque você julga que nela tem vida, mas elas estão falando de mim e vocês não querem vir a mim. Então, o segundo passo de ler as Escrituras é vir até Jesus. Eu creio que nós estamos vivendo numa época onde nós estamos ouvindo Jesus, vinde a mim, vinde a mim. Ele mesmo diz, vinde a mim, os que estão cansados. Existe um chamado de Deus nessa hora, da voz do bom pastor, vinde a mim. Ok? Você não vai até um livro, vende a mim. Ouve o chamado dele. E eu quero concluir esse lado pessoal das Escrituras. Lembra? Que Deus avive o nosso tempo com ele. Que Deus avive o nosso tempo. Amém. Quando você estiver exposto à palavra de Deus, algo tem que acontecer no teu coração. Não só aqui. Lembra os discípulos? Os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus estava falando, o coração estava ardendo. Cada vez que você abrir as Escrituras, Jesus está ali. Ele é o verbo de Deus. E Ele quer avivar o texto e o teu coração tem que aquecer. Esse livro é diferente de qualquer outro livro. Amém? Ele é especial. Amém? Amém? Ele é especial. Por isso, para você, um dos grandes critérios para você não ser enganado nesse tempo, ama esse livro. Lembra o coração de Davi? Davi era mais do que alguém que lia ou estudava ou andava com Deus. Ele dizia, quanto eu amo a tua lei. Ele tinha uma apreciação não intelectual, mas um coração de devoção, de amor. O primeiro mandamento de Deus é ama a Deus. Quando você vai lidar com a palavra dele, a palavra dele tem o objetivo de tocar o teu coração, onde você tem um amor pelas Escrituras. Amém. Então, o que vai nos ajudar a caminhar nessa época de profundo engano e de ideias de esse é o Cristo, esse é aquele, é você conhecer a voz de Deus. O teu coração está aquecido, o teu coração ser treinado para Ele. Amém. Só existe um Jesus. Amém. Tem um monte de fake e falso. Amém. Muitos ensinam, mas só existe um Jesus. Então o que você faz? Você cresce no teu amor pelo verdadeiro. E as Escrituras são fundamentais para isso. Amém? Então, quando você for ler a Bíblia a próxima vez, ao invés de você se aproximar só com eu quero aprender alguma coisa, tipo para debater alguém ou para provar, não vai. As Escrituras são feitas para, a principal razão é para testificar de Jesus. Então, vai com o coração
não com a mente, vai com o coração. Amém. Fé é no coração. Para isso acontecer, só o Espírito Santo de Deus pode tornar vivo. Então convida ele. Eu me lembro na minha primeira aula de estudo e teologia e ensino e análise de Bíblia. A primeira coisa, eu me lembro, acho que era grego também, o meu professor dizia, a primeira coisa que você faz, dobre o teu joelho e pede, Espírito Santo de Deus, me ajuda a entender. Essa é a primeira coisa que você faz. Você não pega concordância, 500 coisas, você pede, Espírito Santo de Deus, revela Jesus nesse livro. Esse é o nosso coração. Amém. Porque Ele é Deus. Amém. Não existe a possibilidade de você conhecer a Deus sem uma ajuda do Espírito Santo de Deus, de revelar. É como se você... E é assim que a gente aprendia mesmo. Ele vai... O Espírito Santo de Deus vai nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo de Deus vai tornar Jesus real para ti. Então você precisa falar, Espírito Santo de Deus. Amém. Abre meus olhos, me ajuda. E o coração humilde e rendido, amém, você vai ver coisas. É uma jornada gloriosa de conhecer Deus. Porque o Espírito Santo de Deus estava lá quando essa passagem foi escrita. Porque foi Ele que inspirou. Então Ele vai te ajudar a compreender. E a segunda coisa, importantíssima nessa hora, para você não ser enganado, é como você lida com o Calvário. Amém. Essa é a razão porque Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Ou seja, lembra desse evento, lembra de mim e do que eu fiz. Porque você toma a ceia regularmente para lembrar dele, não para cumprir um rito. É como se cada vez que você toma a ceia, você está visitando o Calvário de novo. Amém. Por isso que foi tocante para mim a história que eu falei, nós estávamos em Nova Petrópolis, né? Só para recontar a história com mais detalhe, nós estávamos lá. Amém. E você vai para aquele lugar, para ela, amém, eu caminhava aqui, eu vinha daqui, eu fazia aqui, ela começa a reviver. Amém. Ela tem uma mente fértil, né? Ela estava lá, ele estava lá. Amém. E o que acontece? A memória daquela experiência trouxe emoções. Amém. A memória mexeu com ela. Não foi só uma coisa intelectual. Aqui eu fiz isso, foi bem legal, a gente comprava isso, número tal, cor tal, e fomos embora. Não, você se envolveu, é como se você está lá. Isso que a memória faz, isso que Deus faz, Ele nos leva para o local. Por isso que você não estava lá quando o mar foi aberto, mas se você pedir o Espírito Santo de Deus, é como se Ele te leva lá para a realidade, Ele torna viva aquela experiência, e você diz assim, o que aconteceu? Amém? Eles passaram com o pé enxuto, amém, naquele mar. Então, e aí nós estávamos ali, e eu nunca tinha visto essa parte, a gente conhecia alguns lugares, ela sempre fala, aqui eu fazia isso, aqui a minha avó fazia aquilo, aqui esse restaurante meu avô fazia aquilo. Mas aí ela estava parada no lugar, e ela dizia, aqui é a malharia que ela ia. E eu vi que ela, amém. Eu disse, vamos lá. Não precisa, você, vamos lá. Era aqui. E a gente entrou na propriedade, assim, mas é igualzinho, não mudou nada. O balanço e tudo mais, e ela foi indo e visualizando, ela mesma brincando ali, e tomada de emoção, né? O que é o objetivo de Jesus quando nós tomamos a ceia? Se não tocar o nosso coração de novo. Amém. Quando você olhar, é como se o Espírito Santo de Deus, ao nós tomarmos a ceia, ele diz assim, lembra de mim. Aí você sabe o que você faz? Você está tomando a ceia e você, com o coração rendido, e você diz assim, algo acontece em você. Quando você está diante do Calvário, e lembra que Ele morreu por você. E carregou todas as coisas boas, coisas que você espera que aconteçam na tua vida, foi porque Jesus pagou o preço. É impossível você ficar indiferente com o Calvário. É impossível. É impossível você não se emocionar, você não se perder. Amém? Porque é a expressão maior do amor de Deus pelo ser humano.
Então, o que Jesus nos ensina? Lembra de mim. Lembra de mim. É como se você lembra do que aconteceu. Ele toma o pão e o cálice, ele faz, lembra do que aconteceu naquele momento. Que o meu sangue foi vertido, o meu corpo foi partido para que você... Então, é como se você se aproxima da ceia para encontrar uma pessoa de novo, não para cumprir um ritual. Você se aproxima das Escrituras para encontrar uma pessoa e não para cumprir uma regra. Amém. E é interessante como quando você começa a valorizar nessa jornada quem Deus é, o que Ele fez por você, a tendência é que você comece a amar mais a Deus. Cada coisa que você descobre, Deus, tu fez isso por mim, tu me preservou disso, tu tem que cuidar disso, olha o que tu fez. O teu amor vai crescendo, ou seja, Deus vai crescendo em você. E cada vez, até o final da nossa vida, cada vez que você olhar para o Calvário, alguma coisa vai acontecer em você. Nós não fazemos ideia o que aconteceu quando Deus amou de tal maneira, mandou seu filho, se esvaziou e obediente até o final e pagou um preço caro, sofreu para que você tivesse todas as coisas que nós temos e vamos ter, foi porque Jesus morreu por nós. Então não tem como você ficar indiferente, não tem como você se orgulhar, não tem como você se achar. Você, para o resto da vida, vai olhar para o Calvário e dizer, muito obrigado, Deus. Amém? E se você... Sabe o que acontece? Às vezes nós somos agitados na nossa caminhada, porque o mundo que a gente vive é agitado, é confuso, é cheio de coisas. Quando você para um minutinho e olha para o que isso fez, parece que é um outro ritmo. Amém? O teu coração se aquieta. É como se você respira, assim, toda essa confusão que nós vivemos, você encontra paz nele. E é como se ele muda o ritmo da nossa vida. Jesus diz, venha a mim, todos estão cansados, sobrecarregados. Eu vou aliviar, eu vou ensinar vocês a operar diferente. Então, se você, para a gente concluir, nesse tempo de grande engano, amém, tem uma apreciação grande pelas Escrituras, pela pregação do Evangelho e pela cruz de Cristo. Onde Paulo diz, eu não vou fazer conhecido mais nada, senão, e eu não me glorio em mais nada, senão na cruz de Cristo. Cristo Jesus e Ele crucificado. Essa é a porta para tudo o que Deus vai fazer na nossa vida. Então, o que acontece nesses dois eventos, a nossa exposição à palavra de Deus e o nosso tempo de lembrar do Calvário, esse lugar é um lugar de revelação. Ali você vai fortalecendo o teu conhecimento de quem Jesus é. E você jamais vai ser enganado. Se você ama o Calvário, você jamais vai ser enganado.